Não sei, já tô já. Tá ao vivo? E aí, galera, estamos iniciando mais um podcast aqui da Escola Darcy Silveira Vaz. Eu me chamo Raíssa e aqui comigo na mesa hoje temos Débora. Temos também o nosso queridíssimo professor Alberto. Pode. Então, como vocês viram, né, no caso, o tema da vez é reciclagem e meio ambiente. Só pra gente participar um pouquinho, falar um pouquinho sobre essa semana do meio ambiente. Então, o tema da vez é reciclagem. Participar um pouquinho, falar um pouquinho. Para iniciar a nossa roda de conversa, temos aqui hoje o gestor ambiental, gestor administrativo da Coopercolina, Daniel Barbosa. Olá, me apresento. Pode falar. Olá, é um prazer estar com vocês aqui nesse tema muito importante que é a questão do meio ambiente, né? Eu estou aqui para falar um pouco da cooperativa, falar um pouco do nosso trabalho e também falar um pouco sobre as questões da reciclagem aqui junto com vocês. Estamos abertos a perguntas, dúvidas, tudo para deixar bem claro essa questão da reciclagem. Exatamente. E o chat vai estar aberto, tá, gente? Para vocês poderem mandar perguntas e tudo mais. Vai ter como é que fala? Uma pessoa por trás mandando as perguntas pra gente. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aí no chat que a gente vai responder. Bom, podemos começar? Vambora? Podemos começar? Fala um pouquinho então pra gente da Coopercolina. Vamos lá! A Coopercolina é uma cooperativa fundada por catadores de materiais recicláveis, né? Onde juntos eles formam um CNPJ, uma empresa, né? Onde a gente atende hoje a coleta na cidade de Colina em geral. Hoje nós somos formados por 12 cooperados. Dentro desses 12 cooperados, a gente também faz o trabalho com mais 52 catadores da nossa cidade, fortalecendo emprego e renda através da reciclagem. Tá? A partir de 2020, eu entrei na cooperativa, fui convidado a ser o gestor da cooperativa. E a Prefeitura de Colina também faz o pagamento da prestação de serviço, a contratação da prestação de serviço da cooperativa, né? Onde a Prefeitura é totalmente parceira nossa, onde sem a Prefeitura talvez a cooperativa não estaria no estágio que está e não poderia ajudar essas pessoas que hoje nós apoiamos, né? Depois dessa contratação, nós conseguimos aumentar a nossa coleta seletiva, que era em torno de 5 toneladas mês. Nós praticamente coletamos de 30 a 40 toneladas todo mês, que deixa de ser aterrado, né? Porque hoje o material reciclável que não é separado, ele vai junto do lixo comum, e hoje nossa destinação do lixo é aterro sanitário. Então eles são aterrados e se decompõe em torno de 600 a 700 anos, dependendo do material que está lá, como plástico, isopor, tudo que for enterrado. Então essa é a importância da coleta seletiva, separar para que a gente possa fazer a destinação final. A destinação final o que é? É trazer esse material novamente para a indústria como matéria-prima, se transformando em novos materiais. Essa é a reciclagem. Usar o que seria lixo, descarte, né, para novos materiais, diminuindo também a retirada de matéria-prima virgem da natureza, e com a reciclagem a gente consegue fazer a logística reversa, que é o nome correto, das embalagens para o processo produtivo novamente. E qual é o intuito da Coopercolina? A Coopercolina é organizar os catadores, onde eles têm um pouco mais de dignidade, trabalha num lugar com IPIs, equipamentos, né? Eles têm hoje um recolhimento do INSS, que é a Seguridade Social. Se eles tiverem algum acidente, eles estão cobertos pelo INSS, aposentadoria, tudo isso, né? E qual que é a outra vantagem? O catador avulso, ele não tem uma formalização para que ele possa fazer a prestação de serviço para uma prefeitura, por exemplo, né? A cooperativa organizada, ela consegue ter essas condições
de fechar um contrato com prefeituras e essa é uma finalidade, né? Legal. Gostei. Uma das, né? Além da formação, né, da cooperativa, ter o ganho ambiental, que a gente não vai ter o material reciclável entupindo bueiros, indo para rios. Eu acho que essa questão do trabalho é bem interessante. É uma coisa, inclusive, que eu estou trabalhando nas aulas de filosofia, de história com os alunos, a questão da precarização do trabalho hoje em dia. E a gente vê como os catadores que estão dentro da Coopercolina, eles têm esse direito, esse amparo do INSS, essa seguridade, e é interessante ver esse impacto social, principalmente sobre essa população, né, que faz esse trabalho. Exatamente. Além desses que lá estão, a gente não consegue contratar todos, estar com todos no quadro, né? Mas a gente desenvolveu um trabalho de esses catadores avulsos, a gente chama de avulso, que não estão enquadrados no quadro da cooperativa. São esses trabalhadores que vocês verem aí todo dia com carrinho, muitas vezes mexendo ali no lixo das pessoas, onde as pessoas não separam o material, o catador tem que ir lá, abrir o lixo, é um trabalho insalubre, né? Então essa é a conscientização que as pessoas têm que ter, separa, o catador vai lá, aquilo ali é a renda dele, é o sustento da família dele, né? E nós como cooperativa, pensando nesses outros catadores, a gente desenvolveu o trabalho de comprar o material desses catadores, gerando emprego e renda para esses catadores. Então a importância da população participar da separação dos materiais recicláveis, né, é muito simples, a gente não precisa separar vidro, garrafa, um por um. A gente só separa o que é industrializado, que a maior parte é embalagens, são industrializadas, e o lixo orgânico e o papel higiênico, como falasse, o lixinho de banheiro, né? Então a gente separa os recicláveis num saco, o lixinho orgânico, o lixinho de banheiro em outro saco. Simples assim. A gente coloca na rua ou chama o catador ou a cooperativa, que nós podemos ir até qualquer local e estar indo retirar esse material. Caso nós não passamos por lá, qualquer catador de material reciclável de nossa cidade pode ser beneficiado com esse material, que nós vamos até eles comprarem e gerando emprego e renda para eles aí. E tem uma rotina para coleta de lixo? A coleta do lixo é a coleta convencional, que é aquela que vem com o caminhão e passa todo dia pegando tudo. A coleta dos recicláveis é uma coleta diferente. A gente tem uma rotina. Segunda e terça-feira a gente faz os locais avulsos, escolas, empresas, o ecoponto que a gente tem lá no Ganha Tempo, né? Tem o ecoponto de coleta lá. E quarta, quinta e sexta nós fazemos a compra dos catadores, né? A gente retira o material dos catadores. Uma vantagem também, que foi um acordo que a gente fez aqui com a prefeitura, é a questão da dengue, né? A vigilância sanitária. O que acontecia aqui? Os catadores que aqui existiam, eles seguravam o material reciclável deles em suas residências por 1 mês, 2 meses, até alguém de fora vir aqui retirar esse material deles. E isso gera uma questão de saúde pública, rato, escorpião, dengue, né? Então, um dos propósitos do nosso trabalho foi fazer esse trabalho semanal junto aos catadores para não ter esse acúmulo de material e também diminuir a questão de doenças, né? E também isso é uma questão de saúde pública também, esse trabalho. Então você vê que envolve o social, o ambiental, né? Envolve economia, né? Então é o tripé da sustentabilidade, né? Que é econômico, social e ambiental. E não somente os catadores que estão vinculados à cooperativa, né? Não somente. Então, inclusão social no total, exatamente. A gente ainda não divulga muito esse nosso trabalho, que o nosso intuito é realmente fazer um pouco mais com esse pessoal, né, que seriam os catadores. Agora a gente está desenvolvendo no semestre que vem, incluir um pouco mais o munícipe, né? Porque hoje o munícipe ele ainda não tem uma coleta efetiva na sua residência de materiais recicláveis. Ele separa, às vezes não tem ninguém para coletar. Então a gente está desenvolvendo um trabalho. Agora para esse semestre está para vir um segundo caminhão, né? Que o caminhão quem fortalece a gente é a prefeitura cede um caminhão para a gente fazer esse trabalho, e está vindo um segundo. Com esse segundo a gente vai ter um pouco mais de flexibilidade para atender as residências e fazer com que as pessoas realmente entendam a importância de separar os materiais recicláveis, que não é só um lixo, né? Ele é um resíduo que na verdade, após separado, prensado, ele vira uma matéria-prima para novos produtos aí.
Certo. Ó, a gente recebeu uma pergunta aqui no chat do Andrei. Ele perguntou se a gente recicla em casa. Bom, você recicla em casa? Reciclo, mas não quando é colocado fora de casa, não é informado o que tá separado. Mas sim, a minha parte ali eu faço. Ah, eu também reciclo. Não é 100%, mas eu faço. A maioria das coisas, por exemplo, garrafa e latinha, lá em casa a gente sempre separa. Certo. Sempre separa. O senhor recicla? Senhor. Professor? É. Professor, ele separa também as latinhas, mas somente as latinhas lá. Lá em Barretos, onde o professor mora, não tem uma Copercolina, infelizmente, né, gente? Aí... Eu ia falar Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos falar assim. A pergunta do menino é se vocês reciclam, né? O porquê de muitas pessoas não reciclar, muitas vezes, é a falta da educação ambiental, que as pessoas não sabem o que separar e como separar. Muitas pessoas, o que é reciclagem? Tem gente que não sabe o que é reciclagem. Então a reciclagem é todo o material industrializado, embalagens, o que não estraga. O que estraga é a fração orgânica, então você já sabe que é material orgânico. Então reciclável é todo tipo de embalagem, papel, papelão, latinha, vidro, o isopor, todo tipo de material, ele acaba sendo reciclável. Então você pensou em industrialização, chegou na sua casa, foi industrializado, não estraga, é um material reciclável. Então a gente tem que ter essa consciência de separar na fonte. A fonte que eu digo são nas nossas residências, né? Porque muitas vezes você não separa, aí o catador ele tem que ir lá abrir o seu saquinho, pôr a mão no lixo, às vezes tem vidro, tem cortante, tem gilete, e ele acaba se acidentando, efetuando o trabalho dele, que às vezes poderia ser a nossa responsabilidade em separar nas nossas casas e dar um pouco mais de dignidade a esses trabalhadores. E aí, pode perguntar. E como a escola pode contribuir com a Copercolina? A escola, muitas das escolas aqui da cidade já contribuem com material convencional, papel, papelão, alguma coisa assim, mas nós poderíamos fazer um trabalho um pouco mais efetivo sim, envolvendo os alunos, fazendo da escola um ecoponto, onde os alunos, a gente prestaria uma educação ambiental junto com os professores, junto com vocês, batendo um papo em cada sala explicando o que é reciclável e o que não é. Pessoal, separa na sua casa e traz aqui pra gente. E a gente fazer de cada escola um ecoponto. E a gente vir buscar como cooperativa semanalmente, retirando esse material da escola para não ter questão de vetores, rato, enfim. Você tocou no assunto da escola, eu não sei se o senhor percebeu, logo aqui na entrada aqui, ó, a gente fez um painel com tampinha de garrafa. Então aqui na escola a gente também tá trabalhando com essas coisas recicláveis e tudo mais. Inclusive escola como educação ambiental. E também cada aluno então, cada aluno que levar o conhecimento para a sua residência, ele vai reverberar nos outros habitantes de sua casa, né? Vão ficar multiplicando essa informação aí. É a questão do ecoponto, né, que o senhor levantou. Transformar a escola em um centro para agregar a coleta de todos os alunos ou de todas as famílias que eles impactarem. Isso seria realmente muito interessante. E a gente pode fazer esse trabalho, inclusive, porque teve a pandemia esses 2 últimos anos. Esse primeiro semestre ele foi um pouco de arrumar algumas coisas, né? Uhum. E esse semestre a gente quer sim sentar com a Secretaria de Educação e fazer alguma coisa desse tipo aí. Maravilha. Vai dar muito certo. Eu espero que sim, acho uma iniciativa maravilhosa. Legal, bacana. Em relação ao seu trabalho, existe preconceito? Vou falar assim, o preconceito vem de dentro, né? Ali, na verdade, é o ganha-pão. Se você encara como um ganha-pão, um trabalho, todo trabalho ele é digno, né? Desde que ele não venha trazer malefício para o próximo, ele é um trabalho digno. Então, o nosso trabalho, o trabalho dos catadores, é um trabalho muito digno, pelo fato de eles não terem nenhuma estrutura e estarem dali tirando o seu sustento. E muitas vezes é falta de opção,
né, de algumas pessoas. Às vezes ele nem é catador, mas ele está desempregado e está girando uma verba para ele sustentar a família dele, ele vai ser um catador ali. Sim. Então essa questão de preconceito, a gente não vê muito desse lado. A gente vê como realmente um emprego, um trabalho. Que é uma dúvida, né, que muita gente tem. É que nem Porque também... tem bastante preconceito em relação. Existe. Sim. Aí a gente vai dizer assim que o preconceito vem da cabeça de uma pessoa pequena, né? Vamos falar assim. Porque ela está olhando aquela pessoa não como um trabalhador. Ela, na cabeça dela, ela está marginalizando um trabalhador. É o trabalhador que tem que ter vamos falar assim, se diminuir. Ele tem que ter orgulho do que ele está fazendo. Quem está querendo diminuir não é ele, é quem está pensando mal dele, no caso, né? Então, como eu digo para todos, lá é o nosso trabalho, lá é o nosso sustento e é um trabalho digno como qualquer um outro. E vale a gente reafirmar aqui que é um trabalho digno e que a gente deveria olhar para os catadores como um outro trabalhador profissionais qualquer, que está ali, inclusive, ajudando a gente com ali o nosso lixo, o nosso reciclável, que poderia trazer um prejuízo para a gente de alguma forma. Exatamente. Com ratos, escorpiões que você tinha São citado. agentes de limpeza pública. Perfeito. Essa é a profissão do catador hoje. Eles limpam o que a população dita educada não está nem separando, né? Então, se for ver, é um trabalho muito mais nobre do que muitas outras profissões que a pessoa nem tem a capacidade de pensar no próximo e separar o material e, vou separar porque alguém vai sobreviver disso aqui, é o trabalho de alguém, né? Então, essa questão de preconceito vem da cabeça de quem pensa, não da cabeça de quem age, né? E esse jeito, né, que o senhor falou de separar o industrial do orgânico e do lixo, do banheiro, bem simples, bem fácil. Não tem que ficar naquela coisa metal, industrializado. Exato, porque chegando lá na cooperativa, a gente tem um processo elas foram lá ontem, elas viram como é que funciona. Tem um processo de triagem. O que é a triagem? É a separação dos materiais por tipo de material. Plástico tem vários. Tem plástico PP, plástico PET, plástico PLD, que é de baixa densidade. Então tem um monte de isso é separado por tipos de plásticos, tipo de metais. Então ele é separado por matéria-prima. Após separado, eles são prensados por matéria-prima. Então ele se tornou uma matéria-prima renovável. Ele não é mais resíduo. Então essa é a mágica do trabalho. É separar e destinar direto para a indústria, transformando em novos produtos. Como você teve a iniciativa de trabalhar com materiais recicláveis? Olha, eu desde 2012 eu tenho o projeto Óleo Nota 1000, que é a coleta do óleo de fritura usado, né? Que na cidade a gente faz, aqui na cidade o SAE, que é um ponto de troca. Nós trocamos a cada 4 litros de óleo usado, nós damos um novo, né? Isso também para incentivar as pessoas a fazer a separação correta do óleo de fritura usado. E foi evoluindo as coisas, né? E eu acabei diversificando para trabalhar com outros materiais também. Surgiu a oportunidade de fazer a gestão da Coopercolina. Eu aceitei e hoje nós evoluímos bastante, que a gente reestruturou em parceria com a prefeitura. O Renê Sassazá, que é um grande parceiro nosso, aí foi quem começou essa conversa, essa idealização, essa negociação de a gente reerguer a cooperativa para dar dignidade para esse pessoal e tudo mais. E deu certo, tá dando certo, tanto é que se falou de Barretos, a gente já foi para Barretos para prestar o serviço lá como Coopercolina, né? Uhum. Eles tiveram uma outra opção lá, mas a gente tá no quadro. Bebedouro, a gente também está oferecendo serviço de coleta seletiva como cooperativa. Monte Azul, então a gente está expandindo essa ideia de negócio que está dando certo aqui para outros municípios. Tanto é que hoje Colina é referência nessa questão de coleta seletiva e cooperativa eficiente, com a inclusão dos catadores. Se você for em qualquer cidade aqui da região, não tem uma coleta parecida com Colina. E nem esse trabalho de inclusão dos catadores avulsos, né? Muito fácil. Agora a gente vai ter a participação da Maria Inácia Macedo Freitas, que é formada em Ciências Biológicas pela Universidade Integrada de Fafive em Bebedouro. Ela chegou aqui, atualmente ela está atuando na Prefeitura de Colômbia como Superintendente do Meio Ambiente, atualmente na preservação meioambiental e também na conscientização sobre os problemas ambientais.
Olá, Maria Inácia, seja bem-vinda. A senhora está com o microfone... Interessante esse assunto que vocês estão abordando. Tá bom. Inclusive, Colômbia já veio conhecer nossa cooperativa. Legal. Legal. Ele veio conhecer nosso trabalho. Vocês já se conhecem? Eu acredito que sim. Desculpa, eu estou participando Imagina. pelo telefone e ele colocando. Acaba atrapalhando. Imagina. Voltou. Seja bem-vinda, Maria Obrigada. Inácia. Seja bem-vinda. A gente estava aqui conversando um pouquinho, né, sobre... Estamos aqui na mesa também com o senhor Daniel Barbosa, o Gestor da Coopercolina. gestor da Coopercolina. A gente estava aqui conversando com ele. Olhando pra ele lá. Acho que o que mais eu tenho que falar para ela? Pergunta sobre o trabalho dela. A gente queria saber um pouquinho sobre o trabalho da senhora. Tá bom. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar, né, o gestor aí da Coopercolina. Eu conheci O trabalho dele, um excelente trabalho. Ele começou mais ou menos na mesma época que eu na questão de resíduos. Eu comecei em 2008, né? Eu estava assistindo o podcast pelo YouTube. E isso é um trabalho muito gratificante e, ao mesmo tempo, um trabalho árduo, mas nós não podemos desistir, né? Hoje de manhã eu estava dando uma palestra justamente falando sobre isso. A questão do quanto ainda existe um olhar da sociedade, não é aquele olhar ainda de acolhimento, né? Eles ainda têm aquele olhar meio que, não, esse lixo não é problema meu, esse é problema de vocês. E a verdade não é assim, né? Porque, assim, hoje o grande gargalo da questão ambiental, da questão que a gente trabalha, eu trabalho também no Plano de Ação Nacional, Mogi, Pardo, Sapucaí, Mirim Grande, que aborda os 4 rios, né? O rio Mogi, o Sapucaí, Mirim, o Pardo e o Grande. E também trabalho no Comitê de Bacias, do Baixo Pardo Grande. Por que eu trabalho, envolvi nesses trabalhos para conseguir realizar o que eu faço hoje? Porque tudo que você conduz e trata de maneira inadequada na área urbana, vem acabar onde? Dentro do rio, que cai no riozinho, que cai no Rio Pardo, que vem parar no Rio Grande na nossa porta. Então, a gente viu que, pelo menos eu vi na prática, que se nós não trabalhássemos essa questão da consciência, porque, na verdade, é uma questão cultural, né? O ser humano joga no rio ou joga num terreno vago o resíduo dele para ninguém ver, para não incomodar, mas tirando da vista dele. E jogou na água, ele vai embora, mas só que ele esquece que tem alguém embaixo que está usando essa água. Então, eu brinco que o produtor rural cuida das nascentes na água para a cidade poluir. Porque, infelizmente, é isso que a gente vê. Porque o pessoal, a sociedade em si, ela ainda não entendeu que o resíduo é de responsabilidade de quem? De nós. Cada um que produz seu resíduo é responsabilidade dele. O poder público, a empresa, ela tem que dar a destinação correta. Mas quem é que é responsável pelo lixo que você produz é você mesmo. Desde um papel de bala que você desembrulha, desde o papel que você vai ao banheiro. Então, tudo isso é responsabilidade nossa. E a coleta seletiva, nós montamos aqui a cooperativa Coopercolômbia em 2010 e a gente organizou, são 12 mulheres que trabalham, né? 10 são efetivas em campo e elas vêm engateando aí, tentando resolver essas questões. Porque, infelizmente, a falta de colaboração da população, da comunidade, é o maior gargalo que existe, né? E, então, eu venho trabalhando para tentar fazer com que essa questão da coleta seletiva, da destinação correta desses resíduos, se torne de forma mais efetiva, principalmente aqui na área urbana do município de Colômbia, porque tudo que cai aqui na calçada ou na rua, ou seja lá num quintal, quando chove, ele vai direto para o Rio Grande, porque nós estamos na PP do Rio Grande. Então, isso é uma questão muito séria. E aí, com isso, a gente foi trabalhando educação ambiental também na zona rural, que hoje a cooperativa Coopercolômbia faz a coleta de resíduos na zona rural. Trabalhamos com as empresas, com a sucalcoleira, era Biosev, agora é Raiz, elas fazem a coleta, na hidrelétrica de Porto Colômbia. Por quê? Porque esses resíduos são de suma importância até para valorar
e para elas conseguir tirar o seu sustento, porque às vezes só o que elas coletam não dá para pagar as despesas da cooperativa. Porque, infelizmente, o que as pessoas não sabem é que uma empresa de cooperativa, ela tem as despesas igual como uma empresa comum. Então, essa é a grande dificuldade, certo? Na verdade, não só daqui do Rio Grande, mas porque porque eu vejo aqui chegar lixo da região de São Carlos, de Bebedouro, de Barretos, porque tudo que cai nos córregos, cai nos afluentes, cai nos rios, Pardo e Mogi e Pardo, né, que Mogi deságua no Pardo, e o Pardo deságua no Rio Grande. E tudo vem parar aqui na nossa porta. Então, o que eu vi? Se nós não trabalharmos a questão não só pelo Rio Grande, mas também a questão social e ambiental. Porque você está enterrando, quando manda para os aterros sanitários, você está enterrando uma matéria-prima. Que o material reciclado é uma matéria-prima que pode ser reutilizada. E o grande gargalo é a população não colaborar. Então, isso que a gente vem trabalhando, a questão da educação. E com isso, eu ampliei para a zona rural, para também tratar a questão da restauração das nascentes. A proteção das nascentes, porque se você protege a nascente, evite que carregue solo, que erude essas nascentes, que elas ficam assoreadas. E com isso, você aumenta o volume de água nos rios também. Então, é todo um trabalho que a gente vai vendo que é uma coisa ligada à outra, né? É tudo interligado. Com certeza, né? Entra até uma questão geográfica nesse sentido. Você falou das afluentes que vem e acaba tudo indo no Rio Grande. Aí pertinho. Complicado, né? Do Rio Grande vai pro Rio Paraná e do Rio Paraná vai pro mar. Exatamente. E aí cada um chegando aí com o seu lixinho indiretamente. Dona Marinácia, a gente também tá recebendo as perguntas do chat. E a gente recebeu uma pergunta muito interessante. Como o nosso podcast é um podcast gravado na escola e tudo mais, fica uma pergunta bem interessante. Se todos aqui na escola reciclam, se colocam o lixo no lugar certo, se faz o descarte, fala? Descarte correto. O descarte correto. E a escola faz a destinação correta? Isso. Se as escolas fazem... Olha, infelizmente não. É outro gargalo que nós temos. Eu vejo aqui, tem escolas que vêm fazendo, tem departamentos públicos que estão fazendo, mas ainda tem muita escola que fica a desejar. Porque, assim, o que eu tento explicar para elas? O lixo molhado, o lixo orgânico da merenda, os restos de verdura, tudo, isso daí você pode utilizar ele nas hortas. Toda escola tem uma hortinha, né? Você pode dar a destinação correta ali mesmo. O que sobra em escola, 99% é reciclado, que é papel, material que sobrou. Então, são materiais que você pode reciclar. O que fica na escola que você não recicla são o papel, que é o lixo resíduo do banheiro, né? Na verdade, são os absorventes e o papel higiênico. E os papéis toalhas, né? Que esse a gente não recicla. Mas, tirando isso, 99% desse material é reciclado. Só que, infelizmente, o que ocorre? Muitas vezes você tem uma lixeira na escola que o pessoal até é reciclado, lá está lá papel. Só que aí o ser humano vai lá, toma um copinho de café e sobra um restinho. Aí ele vai e joga dentro. Aí vem o outro, comeu uma banana, vai e joga dentro daquele lixo reciclado. E o que acontece? Você contamina o lixo. Do momento que você contaminou, se você jogou, seja uma casca de fruta, seja um café, seja um copo de refrigerante, aquilo ali começa já a proliferar bactérias e você perde. Quando vai coletar para reciclar, já não serve, já tem que ir para o lixo, o resíduo, e já vira um resíduo contaminado. Então, o trabalho que a gente tem que fazer nas escolas é justamente esse. É separar o que é reciclado realmente do que é seco, do que é molhado. Porque, senão, você acaba contaminando um material bom que depois não se recicla.
Exatamente. O senhor quer falar alguma coisa sobre Não, isso? tudo que ela parte, né? Porque quando a gente mistura o material orgânico do material reciclável, muitos a gente reutiliza, né? Mas alguns a gente não vai reutilizar. Por exemplo, um papel. Você pega o papel seco e você mistura com uma laranja lá dentro do lixo. Esse material automaticamente ele já vai ser descarte, ele vai para o aterro pelo fato de ele ter sido contaminado por um outro material. Então essa é a importância da coleta seletiva, da separação na fonte. Na fonte eu vou repetir novamente, é nós consumidores quando a gente decidir que um potinho, vamos lá, a gente toma um suco. Se a gente decidir que esse potinho a gente vai jogar fora, ele é descarte. Agora, se a gente decidir que a gente vai colocar terra e pôr uma rosa nele, ele virou um vaso. Então, nós consumidores é que decidimos a hora do descarte. Então, a gente, na hora de descartar, descarta no lugar certo, descarta no lixinho da reciclagem. E o orgânico descarta no lixinho do orgânico, chama secos e molhados, para ter uma referência, né? Não contaminar, né? Exato. O molhado a gente fala que é o que estraga, que é o orgânico. E o seco é a parte reciclável, que são os industrializados. A gente queria te fazer uma pergunta. Marinácia. Dona Marinácia, desculpa. Sim? A gente queria saber o que é preciso para se tornar uma ativista ambiental. O que é preciso para quê? Oi? Para ser uma ativista ambiental. O que é necessário para ser uma ativista ambiental? Para ser uma ativista ambiental. Na verdade, isso aí vai de cada um, né? Na verdade, de o ser humano entender que ele está inserido no meio do meio ambiente como um todo, que ele faz parte desse meio, ele vai se tornar um ativista. Na verdade, é que a gente tem que ter esse olhar desprendido de que você está aqui de passagem nesse planeta, que caixão não tem gaveta, porque o que a gente vê hoje são pessoas muito materialistas e muito individualistas. Ele está assim, preocupado com ele não está preocupado pelo todo. Porque, assim, a prova disso foi a questão do Covid, do vírus. Você viu que o vírus destruiu várias vidas, né? Ceifou várias vidas. Então, o que isso ocorre? Por que isso ocorre? Porque é a falta das pessoas se preocuparem com o meio comum de todos, né? E aonde que a gente precisa trabalhar entender esse meio. Quando você passa a entender isso, você vira um ativista ambiental. Porque você começa a se preocupar com o seu bairro, com a sua rua, com a sua casa. Na sua casa, será que você faz a coleta seletiva? Mas na minha rua não passa coleta seletiva. Peraí, se você vai no mercado, custa você achar o local de uma pessoa que faz esse recolhimento desse material? Custa você pegar esse material e ir até ele, doar esse material e falar assim, olha, vem aqui na minha casa que eu vou separar toda semana para você? Isso faz parte de você trabalhar isso. Então, isso é um ativismo, você começar dentro do meio que você está inserido, que é a sua família, a sua casa. E daí você preocupar com o seu bairro, com a sua rua, com o seu entorno. E aí você começa a ver, assim como eu comecei a me preocupar com a questão do Rio Grande, da contaminação da água, da falta de tratamento, e aí a gente começou a trabalhar isso. Então, do momento que vocês, adolescentes, que serão os homens e mulheres de amanhã, tiverem essa concepção de trabalhar o todo, vocês vão fazer diferença. Isso não precisa ser estadual, nível estadual, municipal, é só você começar a trabalhar dentro do seu comportamento, com seus colegas, com seus amigos, com a sua família, e assim por diante. Você já vira um ativista. Pode perguntar. A gente queria saber um pouco mais sobre os problemas para conscientizar a população aí. A questão do papel, a questão de trazer isso como uma educação mesmo. Oi? Os problemas de conscientização da população. Alô? Não tá multado aqui, não? Olá? Agora Nos ouve? Oi?
Oi? Tá ouvindo a Pergunta gente? de novo porque tava mutado. Ouvi. Então, a gente queria saber agora um pouco mais sobre os problemas de conscientizar a população. Como que está sendo essa questão educativa por aí? Também é um porque a população, muitas vezes, não tem esse olhar que nós temos. Ele está preocupado mesmo é colocar todo o lixo lá fora e, tipo assim, isso não é problema meu. Só que, na verdade, é. Porque o problema, quando você produz o lixo, o problema é seu. E do momento que você, a prefeitura, seja o poder público ou a empresa, como eu falei, que é responsável pela destinação correta. Então, o que a população muitas vezes está preocupada? Não, eu vou lá, vou colocar lá, não tem que me envolver. Então, isso que é o trabalho de vocês, adolescentes, de vocês que estão lá dentro da casa de vocês, falar, não, peraí, vamos fazer a destinação correta. Porque você, é igual o cinto de segurança. Enquanto as pessoas não começaram a perceber a quantidade de vezes que ele era multado, que doía no bolso, eles não começaram a usar o cinto. Agora as pessoas já usam o cinto porque sabem que ele salva vidas. Mas é a mesma questão do resíduo. Enquanto as pessoas não se conscientizarem que ela está fazendo um bem para ela mesma, que a água que ela toma é para a saúde dela, uma água de qualidade, se nós destinarmos tudo para aterro sanitário, vai estar contaminando toda a água em volta da nossa cidade, ela vai perceber que isso, o caminho, o que é? Fazer a maneira correta, da destinação correta do resíduo. Mas isso é uma questão cultural. O Brasil ainda é muito jovem, ele está engatinhando, né? Mas eu acho que nós estamos avançados há anos-luz da Europa na questão de reciclado. O Brasil é um dos países que mais recicla no mundo. Então, acho que esse é o caminho, mas é um trabalho de formiguinha. Só de você estar abordando isso dentro de uma escola, jovens, pessoas já, mostra que você já tem uma consciência ambiental. Então, é de suma importância esse trabalho de vocês e a gente vai continuar tentando conscientizar essa população. Dona Maria Inácia, a senhora acha que tem preconceito na compra de material reciclável? Na compra, talvez até não tenha. Assim, a pessoa tem na destinação. Muitas vezes a pessoa fala assim, para que eu vou destinar esse material reciclado para aquela pessoa? O que eu vou ganhar com isso? Ele não entende que aquela pessoa está fazendo bem mais do que um trabalho. Só dela ir lá, pegar o seu lixo, separar e fazer essa triagem para ela poder tirar lá coisa de 50 centavos naquele quilo, ela está fazendo um trabalho que era para todos nós fazermos em casa. Mas ela está fazendo por nós. Mas muitas pessoas não têm essa consciência. Eles ainda entram com aquela questão, isso não é problema meu. Então, existe um preconceito, hoje já mudou muito. Hoje cerca de 50% das pessoas elogiam o trabalho dos catadores e das pessoas que fazem a coleta e depois fazem a triagem. Mas 50% ainda deixa a desejar, ainda é difícil. Daniel, o senhor acha que tem preconceito? Na compra, na verdade, na compra, quando a gente diz, é quando a gente pega esse material da cooperativa e vende ele para a indústria, né? Seria a compra do material, né? Mas o que eu vejo em questão de preconceito, é igual eu disse no início, o preconceito vai muito da cabeça de cada um, né? Eu não vejo a parte preconceituosa, eu vejo a catação como uma renda, um trabalho digno, que todos possam exercer. Mas algumas da população realmente tem um preconceito, talvez, de aquela pessoa ali é catador de reciclagem, ou dá uma marginalizada na profissão daquele catador, né? Seria basicamente essa forma de ver um preconceito da minha forma de enxergar. Certo. A gente vai passar um vídeo do Diogo Coelho, ex-aluno aqui da escola da Darcy, filho do Luizinho. Inclusive um beijo. Um beijo, Luizinho, Luísa, Dona Luísa, né? Desculpa. Então a gente queria que vocês assistissem o vídeo do Diogo Coelho. Olá, caros alunos da Escola Darcy. Cara, que saudade dessa escola. É um prazer falar com todos vocês. Meu nome é Diogo Coelho. Eu sou ex-aluno da Escola Darcy. Sou filho de um ex-funcionário, que ele já é aposentado, o seu Luiz. Gostaria de agradecer o convite aí do colégio para falar um pouco sobre o meu trabalho na área de meio ambiente.
Eu sou engenheiro químico, eu sou formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a famosa Rural, e eu trabalho na empresa Cogumelo. Só aceitem o nome. A Cogumelo é uma empresa que existe há muito tempo no mercado, e como engenheiro químico eu sou responsável técnico e ambiental. E um dos produtos que a Cogumelo faz são feitos de plástico reciclado. O maior desafio que nós temos hoje é coletar o que é considerado lixo e transformar em um produto final. Eu mandei uma foto, espero que o pessoal mostre aí, das cadeiras. Essas cadeiras são bem resistentes e quem vê não diz que é feito de plástico. Nós chamamos de madeira plástica. Elas são muito resistentes e quando nós falamos de plástico, existem diversos tipos de plástico. O que é mais comum que as pessoas conhecem é o PET, polietileno tereftalato. Mas a Cogumelo trabalha basicamente com o polietileno de alta densidade. Existem outros tipos como polipropileno, poliestireno e atualmente eu estou participando de um projeto de desenvolvimento. Eu sou da pesquisa da parte de pesquisa e desenvolvimento e nós estamos tentando desenvolver uma mistura de polietileno de alta densidade com PET. E por eles terem características diferentes, é muito difícil, cada plástico tem uma característica diferente. Para poder desenvolver um trabalho desse, esse plástico a gente chama de plástico reciclado porque ele é retirado, ele é coletado do que as pessoas jogam fora. E para fazer isso nós precisamos que a população tenha consciência ambiental. A nossa maior dificuldade é conseguir encontrar o plástico correto, como eu falei, tem diversos tipos de plástico, e por isso que os projetos de cooperativa de separação são muito importantes. Porque são essas pessoas que pegam o plástico que a gente joga fora, separa no tipo correto e manda pra gente. Mas é importante ter consciência ambiental, mas ter um pouquinho de noção do que a gente está fazendo. Por exemplo, não adianta vocês aí em Colina começarem a coletar tampinhas de garrafa, porque a Cogumelo utiliza essas tampinhas, porque vocês estão a 800 quilômetros daqui do Rio de Janeiro. Então, imagina se vocês coletassem essas tampinhas e eu tivesse que trazer até para o Rio de Janeiro. Preciso contratar um caminhão para isso. O caminhão vai queimar óleo diesel, vai poluir. Então, isso não adianta. É necessário que vocês tenham consciência dos projetos que estão acontecendo aí na região. Bom, são vocês agora que estão plantando o que vocês vão colher daqui a 10 a 20 anos. Então, se vocês alunos, vocês que são jovens, que estão aí para aprender, não estão aprendendo, ninguém vai aprender. Ninguém mais vai fazer o que vocês não fizerem. Então, se informem, cobrem das pessoas à sua volta, cobrem dos políticos e participem ativamente dos processos, dos projetos que tiverem. Muitas vezes é mais cômodo a gente pegar a tampinha de garrafa e jogar ali no lixo, sendo que às vezes nós temos ali a 2 ou 3 quarteirões da nossa casa um ponto de coleta seletiva. Então é muito mais fácil você jogar isso aqui no lixo do que andar 2 ou 3 quarteirões. Só que aí é que entra a questão. Que Brasil vocês querem daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Pensem nisso e agora é com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar meus contatos e fico à disposição. Inclusive, aqui na mesa temos alguns projetos que uma aluna aqui da escola do terceiro A, Pabline Santos, ela fez com páginas de revista, usando a técnica de origami. Então ela utilizou papéis, páginas assim, para fazer origami. Tem aqui, o que você quer falar? Tem tsuru, tem uns sapinhos, não sei onde que tá a câmera, né? Não sei qual câmera eu posso mostrar. E tem umas florzinhas também. É muito bonitinho, gente. Inclusive esse sapinho aqui, ele pula. Eu vou mostrar. Ele pula, ele dá mortal. Então é isso. A gente queria agradecer, então, Dona Marinácia. A gente queria te agradecer por ter participado com a gente nesse podcast. A gente queria agradecer também ao senhor Daniel por ter participado, por ter aceitado o convite. Agradecer ao senhor que esteve aqui na mesa também. Agradecer aos professores, os projetos, inclusive das eletivas, os professores que estão se dedicando a isso, que estão fazendo os alunos olharem o material reciclável com outros olhos. A gente queria muito agradecer. Obrigada ao apoio de todo mundo que está por trás dessa mesa aqui. Obrigada. É isso, gente. Acho que esse foi o nosso podcast de hoje. Beijo!